Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo Áurea Marimburó, ela é a presidente da comissão organizadora do 28º Congresso Internacional da SOTER. Você falava de 3 eixos e um deles é a educação. O que tem sido discutido nesse campo de teologia e ciência da religião sobre essa temática? Pois é, a educação, né, é um ponto fundamental da vida humana, uma vez que o ser humano é um ser social e a teologia e todas as pessoas, enfim, sobrevivem e têm uma conduta cultural no meio social por causa de uma educação que recebem, né? E a teologia e as ciências da religião têm um papel importante em relação à educação. A religião tem um papel importante em relação à educação, sem dúvida nenhuma, não é? E hoje em dia, cada vez mais, os educadores estão se dando conta disso, desse papel, porque são os valores inerentes ao ser humano, àquela comunidade humana, que vão sendo passados para as gerações futuras. Sim. Então você imagina a importância do respeito pela vida, que é um valor religioso, sem dúvida nenhuma, não é? Como as religiões, seja a religião qual for, como ela pode passar isso para as gerações futuras. O valor da liberdade, da paz, do respeito pelo outro, não é? Hoje, especialmente, com toda essa violência que a gente está vendo no mundo todo, de um modo geral, né? Mas se a gente pensar assim de modo particular, no Oriente Médio, na Europa, por questões religiosas, não é? E, na realidade, os grandes líderes religiosos estão angustiados com isso, né? As pessoas religiosas estão angustiadas com isso, porque veem que isso não traduz aquilo que é a convicção religiosa delas. Então, sem dúvida, a religião, as religiões e as instituições religiosas têm muito a contribuir com a educação de um modo geral na sociedade. Sim, sim. Né? Uma questão, acho que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, tem sido a interferência da mídia nas práticas, nas experiências religiosas, ou experiências religiosas que vão se também mediatizando, né? Você tem acompanhado um pouco esse debate? O Congresso pode talvez também tocar um pouco sobre isso, né? As mídias eletrônicas afetam a experiência religiosa? Pois é, a gente tinha aberto o campo para isso, não é? Vamos ver até que ponto o debate vai chegar durante o Congresso, porque no Congresso, você sabe, a gente organiza, abre espaço e depois vamos ver como esse espaço vai ser ocupado. Então é a surpresa daquilo que vai acontecer, né? Mas o espaço foi aberto para isso, porque é sempre uma questão polêmica, né? As mídias estão aí, são instrumentos que devem ser utilizados sem dúvida nenhuma, né? Ninguém demoniza, muito menos nós que também estamos nas mídias, mas qual o efeito disso realmente, não é? Então há críticas, há supervalorizações, como isso é utilizado. Há questionamentos. Sim, sim. Há questionamentos. Bem, o nosso telespectador acompanha também a imagem do cartaz do evento, não é? Vai tomando nota das datas, não é? Do 28º Congresso Internacional da SOTER, que vai acontecer na PUC Minas, aqui no campus Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Queria passar um pouco com você o programa, os convidados, né? E lembrar aquilo que eu disse no final do primeiro bloco, o telespectador que acompanha o Religare, não é? Tendo formação em teologia ou em ciência da religião, poderá concorrer a 3 inscrições para participar do 28º Congresso Internacional da SOTER. Anote aí o nosso e-mail para contato, religare@tvhorizonte.com.br.
Áurea, enquanto a gente vai intercalando aí, vendo a imagem do cartaz, e a gente vai conversando aqui sobre a programação. O conferencista da abertura é um teólogo venezuelano, Isso. né? Professor Pedro Trigo. Pedro Trigo é um padre jesuíta, um teólogo da libertação, não é? Que já está há bastante tempo escrevendo. Os livros dele me serviram para eu estudar teologia, e há muitos outros teólogos brasileiros e latino-americanos, então ele é bastante conhecido na área, meio. né? Ele vai falar sobre secularidade, idolatria e pós-secularidade no espaço público. Isso. Esse é o tema dele. Esse é o tema dele, é o que ele está pesquisando ultimamente. Também vem a professora Sandra Duarte de Souza, ela é professora da UMESP, a Universidade Metodista de São Paulo. Ela já vai falar sobre secularização e espaço público, uma conversa sobre religião e política no Brasil contemporâneo. Isso. A proposta dela é bastante interessante, não é? Ela, assim, nos contatos que nós tivemos, ela pretende trazer à baila também questões políticas e da posição de gênero da mulher. Muito bem. Tem uma mesa redonda também com alguns convidados. Isso daí nós estamos falando aí dos primeiros passos do Congresso. Há um conferencista italiano. Vincenzo Pace, né, um sociólogo, especialista no tema aí de secularização e globalização, e a colocação dele também deve girar em torno das religiões e das experiências religiosas aí, de modo bastante amplo, né? Sim. Depois temos ainda duas mesas, né, na sequência, uma delas sobre religião e globalização, e a outra mesa vai discutir, aliás não é uma mesa, são outras duas conferências, mas vamos ter uma mesa sobre religião e globalização, dois professores do Brasil, né, o doutor Alberto Moreira, da PUC de Goiás, e a doutora Cecília Maris, que é da UERJ. Isso. A Cecília Maris, inclusive, nos nossos contatos, não é? Ela se prontificou a trazer uma pesquisa interessante que ela fez sobre as várias experiências de deslocamentos de missionários, tanto católicos quanto de outras denominações, não é? da IURD, de várias outras denominações, e a experiência que eles fazem enquanto se sentem chamados a saírem do próprio lugar, não é? Sim. E a fazerem a missão em nome de Deus, né? É muito interessante a pesquisa que ela fez. Terminando o congresso, já em 17 de julho, duas conferências. Gil Braz Aragão vai falar sobre educação transdisciplinar e espiritualidade. Isso. E o professor Luiz Carlos Suzin vai falar sobre a religião no espaço público. O que você nos diz? O Frei Luiz Carlos Suzin é teólogo também, não é? Então, ele vai dar um fechamento entre aspas. É a conferência de encerramento. É a conferência de encerramento ao Congresso, tentando fazer uma leitura um pouco complexiva, talvez a gente possa dizer, não é? Embora num congresso dessa magnitude é meio complicado a gente dizer que vai fechar um tema ou fechar uma discussão, porque é justamente o momento em que a gente está semeando. Sim, né, considerações ideias. Finais, né? Isso. O telespectador que quiser acessar toda a programação do Congresso da Soter pode acessar a página, anote aí, www.soter.org.br. Além disso, grupos vão se reunir, grupos de trabalho, fóruns temáticos. Sim. E as livrarias da área estarão lá expondo Estarão lá os últimos
lançamentos em teologia e ciência da religião. Sim, e nós vamos ter também, a segunda noite, me parece, é a noite do lançamento de livros. Sim, né? sim. Nós vamos Uma ter... programação ampla. Quem se interessa pelo estudo da temática religião, religião e espaço público, não pode perder. Não pode perder o congresso da SOTER. O congresso tem apoio também de agências estatais, né? A CAPES, a FAPEMIG, E o CNPq. Né? Importante o apoio dessas entidades. O que isso representa? Não é Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, né, tem o fator financeiro, que é uma ajuda. Em segundo lugar, eu acho que dá uma seriedade acadêmica para o evento, certo? Porque não é um grupo de pessoas estranhas, com ideias pessoas estranhas religiosas ali, fazendo de religiosos, isso, que estão simplesmente discutindo o sexo dos anjos. Não, são pessoas sérias, né? São mestres, doutores, pessoas academicamente reconhecidas, com titulação, com trabalhos, projetos de pesquisa, né? Todos os coordenadores dos GTs e dos FTs são todos doutores, né? Então, é gente com competência na área. E a religião é um tema de alta relevância social, não é, Áurea? Graças a Deus, né? Isso está sendo reconhecido no Brasil. Não sei por que no Brasil a religião, só agora, né? Está tendo esse reconhecimento. É um caminho longo. Áurea, muito obrigado pela sua participação aqui. Nosso telespectador não pode esquecer que pode participar do sorteio de 3 inscrições para o Congresso da SOTER, a gentileza da diretoria da Sociedade de Teologia e Ciência da Religião. Para isso, escreva para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Nós vamos encerrando o programa por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.